Bem-vindos de volta. Hoje é dia 14 de março aqui do ano de 2022. Meu nome é Ricardo Machado, estamos aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Natal Central, e curso técnico de eletrotécnica. Essa é a disciplina de segurança do trabalho para o técnico de eletrotécnica. Tá? E hoje a gente está tratando aqui justamente da NR10, né? Estamos já no segundo momento, são sempre dois tempos aqui de 90 minutos, parece jogo de futebol, né? Esse segundo momento agora a gente vai aprofundar, vai entrar realmente na norma. No primeiro tempo a gente colocou aqui das condições, os efeitos da eletricidade no corpo humano, né? Alguns dispositivos já de segurança, mas vamos entrar aqui na lei agora, na norma, e na aplicação, claro, para a nossa própria segurança aí do técnico de eletrotécnica, né? Deixa eu lançar o slide novamente aqui. Então, gente, ó, só lembrando, né, não pense você aí que a segurança do trabalho é para o técnico de segurança, né? Que as normas de segurança são para o técnico de segurança do trabalho somente, né? O técnico de segurança, ele é o especialista, mas ele vai ser especializado em segurança de vários trabalhos. Do eletricista, do encanador, do pedreiro, do operador de máquinas, do técnico agrícola. Tá? E você aí, técnico e técnica de eletrotécnica, você tem que ser especialista na sua própria segurança. Tá? Então, a gente vai pensar aqui em segurança em eletricidade e, e você tem que ser especialista na sua segurança, porque você também vai estar coordenando equipes, né? Então, também a segurança dos seus colegas de trabalho. Tá? Então, por isso se chama segurança do trabalho. A gente tem que estar relacionado ao processo aí do trabalho. Então, nessa parte 2 aqui, a gente vai cuidar do ser humaninho ali, para que ele não morra tentando ganhar a vida. Vamos aplicar a norma NR10, né? Tá? Segurança em instalações e serviços de eletricidade. Essa segurança não é somente para o eletricista, tá? É também para a instalação. É claro que você, como técnico de eletrotécnico, vai projetar essas instalações, tá? Qual é o equipamento de proteção do sistema, qual a bitola do fio, qual o cabo, qual a bitola, qual a potência do elemento de proteção ali, por exemplo, qual é a capacidade do elemento de proteção do circuito, né? Mas eu tenho que pensar também em quem vai instalar e também em quem vai dar manutenção nesse sistema e também quem vai usar a eletricidade. E muitas vezes não é um especialista em eletricidade, né? Muitas vezes, né? A casa de vocês, por exemplo, talvez não tenha, sem ser vocês, nenhum eletricista, nenhum especialista em eletricidade, né? Mas a nossa mãe usa eletricidade, nosso pai usa, nosso irmão menor usa, para várias coisas, né? Então, esse sistema elétrico aí tem que ser muito bem projetado e muito bem mantido. Então, o objetivo dessa norma, né, é estabelecer requisitos de segurança, claro, e saúde também, né? Para aquelas pessoas que direta ou indiretamente vão interagir com os sistemas elétricos. Tá? Então, você tem um cara que usa diretamente, o eletricista, aí, por exemplo, tem uma ação direta com a instalação, com a manutenção dos sistemas. Aí. E aquele usuário da eletricidade que pode ter um contato de maneira indireta, mas tem também contato com a eletricidade. Então, ela se aplica, a norma aí se aplica a essas fases de projeto. Já é no projeto que eu vou definir, por exemplo, os espaços de trabalho, a sinalização, a capacidade, os instrumentos de bloqueio, também a construção, que seria a instalação, né, elétrica, a montagem, tá, desses sistemas, que muitas vezes são mecânicos, né, os sistemas de sustentação, por exemplo, o painel elétrico é uma estrutura mecânica, onde eu vou fixar os instrumentos de controle do sistema elétrico, né. O próprio fio elétrico é um instrumento mecânico, né? Eu vou ter ali um material, o condutor, definido lá por normas de eletricidade, é claro, mas o processo de fabricação daquele fio, daquele cabo, é mecânico. Tá? Então, essa montagem, por exemplo, das eletrocalhas, dos sistemas aí, a passagem desse cabeamento de baixa ou de alta tensão, né? Então, essa norma se aplica a isso também, tá? Depois, a operação, né? Você utilizar esse sistema elétrico, e, claro, a manutenção, substituição de componentes, né, e
verificação, inspeções aí. Então, todas essas etapas aí, projeto, construção, montagem, operação e manutenção. Tá? E também de quaisquer trabalhos que a gente vai executar nas proximidades desse sistema elétrico. Imagine que eu vou cortar uma árvore, mas ao lado dessa árvore passa um cabo de alta tensão. Imagine que eu vou montar um andaime para poder fazer a pintura de um prédio, mas esse andaime está numa área de risco ali, ele pode ter contato com o poste lá, com o cabo. Então, essas proximidades aí também se aplica aqui a NR10, tá? Mesmo que não seja eletricista, você é um cara que vai botar lá um painel na fachada do prédio, sei lá, fazer uma pintura, fazer um reparo ou uma reboco, lá, um revestimento externo de edificação, né? Certo? Em todas as intervenções nessas instalações elétricas, eu vou ter que ter o controle do risco do choque, né? Choque elétrico. Tá? E também dos riscos adicionais. Imagine aí que você é o eletricista que vai fazer um reparo externo, você está exposto a um risco de radiação solar, por exemplo, ultravioleta, você está exposto ao risco de queda de altura, você pode estar exposto a um risco de ataque de animais, por exemplo, aí, um enxame de abelha atacar você, de um escorpião está lá dentro da caixa que você vai abrir, tem uma cobra, por exemplo, numa passagem de cabeamento subterrâneo. Então, esses são os riscos adicionais, né? E é claro que eu tenho que analisar todos esses riscos através de técnicas de análise de risco, e aí sim o pessoal da segurança do trabalho, em conjunto também com o profissional de eletricidade aí, que vai fazer esses procedimentos de trabalho, né? Os procedimentos seguros de trabalho. Tá? Esses profissionais, ó, botei esse carinha aí que tem o queixo quadrado, parece um super-herói, né? Os super-heróis americanos sempre têm o queixo quadrado, né? O Batman, super-homem, né? Essa coisa de masculinidade aí e tal, né? Mas não precisa ser machão aí, nem masculino, para trabalhar com eletricidade, não, viu? A gente tem aqui profissionais capacitados, qualificados, habilitados, e para operar no sistema, ele tem que ser ou capacitado, ou qualificado, ou habilitado, mas ele tem que ser autorizado pela empresa que é dona desse sistema, tá? Então, quem é o capacitado? É o camarada que faz um curso de menor carga horária, que tem menos aí de 200 horas. É um curso de capacitação, por exemplo, aí o eletricista. Tá? O profissional qualificado é o camarada que faz um curso técnico, no mínimo um curso técnico ou um curso superior. Então, você aí, técnica de eletrotécnica, técnico de eletrotécnica, é um profissional qualificado, você fez um curso técnico, tá? De no mínimo aí umas 1.600 horas, o de vocês eu acho que é 1.600 horas. Tá? E quem é o habilitado? O capacitado nunca vai ser habilitado, tá? Para ser habilitado, você tem que ser qualificado, você tem que ter feito um curso técnico ou um curso superior, tá? E aí você vai se registrar num conselho de categoria, no nosso caso aqui é o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, tá? CREA. E aí você vira um habilitado, então você que é técnico de eletrotécnica aí pode ser um profissional habilitado para a área elétrica, claro, né? E somente esses três aí é que podem ser autorizados a operar no sistema. É claro que, dependendo dessa operação, você não vai bastar você ser capacitado, né? Você vai ter que ser qualificado. E se for uma coisa mais estratégica, você tem que ser também habilitado. Por exemplo, você é o camarada que vai definir os procedimentos seguros de trabalho elétrico. Você tem que ser habilitado. Tá? Então, você pode se formar aí, por exemplo, técnico em eletrotécnica e não se registrar lá no conselho de categoria. Aí você vai ser o qualificado, não vai ser habilitado. Então, dependendo da responsabilidade que a gente assume, eu vou ter que ser mais graduado aí, tá? E essa autorização é dada pelo patrão, o dono da instalação lá, o dono do sistema. Ou a operadora do sistema, por exemplo, aí a COSERN, que opera no Sistema Elétrico de Potência Brasileiro aí, ela é que vai lhe autorizar a poder fazer aquele serviço lá
na rede, né? Alguém abriu o microfone aí, quer perguntar alguma coisa? Veja aí quem é que está com o microfone aberto, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Pronto, se você vai trabalhar em baixa tensão, tá, com manutenção ou com instalação, tá, você tem que fazer, além de você ter o curso de capacitação lá, né, que é dado aí por uma escola, tem que ser dado por uma escola, por exemplo, o curso de eletricista de baixa tensão aí, que é dado pelo Senai, é dado por alguns IFs também, se faz através de projetos de extensão aí. Ele pode ser dado também, esse curso de eletricista pode ser dado na própria empresa, mas aí esse diploma só vai ser válido para aquela empresa. A empresa pode formar o eletricista, mas aí ela tem o professor desse cara lá na empresa tem que ser um engenheiro eletricista. E ele tem que ser habilitado, tem que ser registrado no CREA, tem que assinar uma anotação de responsabilidade técnica sobre aquele treinamento lá. Capacitado. Além desse treinamento de eletricista, você tem que fazer o curso de segurança em eletricidade com 40 horas. Esse curso é previsto aqui na NR10, tá? Então, nesse curso você vai aprender a introdução à segurança em eletricidade, os riscos em instalações, técnicas de análise de risco, as medidas de controle de risco para o seu trabalho aí de eletricista de baixa tensão, normas brasileiras aí da ABNT, né? Regulamentação do Ministério do Trabalho, aprender sobre a NR10, né? Sobre também a norma de segurança em altura, equipamentos EPI, equipamento de proteção individual e coletiva, né? EPC, que é o coletivo, por exemplo, o sistema de aterramento temporário, é um sistema de proteção coletiva, e aí luvas, capacetes aí, proteção individual. Rotinas de trabalho, os procedimentos de trabalho, também a documentação de instalação elétrica, por exemplo, o que é um prontuário de instalações, o que é um diagrama unifilar, e os riscos adicionais, né? Que podem ser vários, aí pode ser risco de trabalho em altura, ambientes com risco químico, biológico, também a proteção contra incêndio, acidentes de origem elétrica e primeiros socorros relacionados ao risco elétrico. Por exemplo, o RCP, né? A ressuscitação cardiopulmonar, lá, aquela coisa da massagem cardíaca. Aí. E também as responsabilidades que envolvem o seu cargo do sistema elétrico. Se você vai operar em alta tensão, tá? O que é alta tensão? É mais de 1000 volts. Tá? Se você vai operar em alta tensão, você tem que fazer, além desse curso básico aí de 40 horas, um outro curso com mais 40. Tá? Que vai envolver também a organização do sistema elétrico de potência, que é a alta tensão, né? Organização do trabalho, aspectos comportamentais, condições que impedem o seu serviço, por exemplo, uma condição climática que pode parar a sua atividade, os riscos aí típicos do sistema elétrico de potência, o CEP, né? Também técnicas de análise de risco para o sistema elétrico de potência, procedimentos de trabalho e alta tensão, né? Técnicas de trabalho com trabalho energizado também, equipamentos e ferramentas, por exemplo, ali, não só os EPIs, mas os equipamentos de trabalho também, a escada, né, o trabalho, também as proteções coletivas, individuais, a postura de trabalho, a postura não é só a postura física, né, mas a postura profissional do trabalho, como encarar o meu trabalho, como me relacionar com a minha equipe, né? E também o vestuário de trabalho, segurança com veículos, sinalização, isolamento de área, liberação de serviços para operação e uso, quando termina a minha manutenção, como é que eu libero para poder ser utilizado, para reenergizar aquele sistema, por exemplo. Treinamento e técnicas de remoção e de acidentados, né? E também a análise dos acidentes típicos de alta tensão. E, claro, as responsabilidades de cada pessoa nesse sistema. A NR10, gente, além desses cursos, diz várias outras coisas, né? Diz que para instalações com mais de 75.000 watts de potência, tá? Normalmente onde eu já tenho que ter um transformador na minha empresa, eu vou ter que ter essas coisas aqui, eu vou ter que ter um conjunto de todos os procedimentos de trabalho elétrico.
como é que troca um disjuntor, como é que instala tal coisa, como é que substitui tal coisa, tá? Escritos, esses procedimentos escritos. Tá? Eu tenho que ter também as documentações de todas as inspeções e medições que eu realizei no meu sistema de proteção, tem que ter um registro, relatório dessas inspeções, claro, assinado por um profissional qualificado, né? Documentação e qualificação de todos os funcionários, tá? E resultados desses testes, né, dos equipamentos de proteção coletiva e individual. A gente tem que realizar laudos de teste, por exemplo, das luvas de alta tensão, né, os sistemas de aterramento provisório, e também essa certificação desses equipamentos para área classificada. O que é uma área classificada? É uma área que tem risco de explosão. Então, todo o equipamento que eu vou usar lá, elétrico ou mecânico, ele tem que ser blindado contra faíscas, né? Então, tem que ser intrinsecamente seguro. Ou vou ter que usar uma furadeira lá dentro de um lugar que tem uma atmosfera explosiva, né? Essa furadeira tem que ser blindada. Vou usar um multímetro, para medir a tensão lá no cabo elétrico lá, esse multímetro tem que ser blindado. E, claro, toda a inspeção técnica, né, tem que gerar um relatório e ele tem que ser arquivado. Para as empresas do sistema elétrico de potência, quem trabalha aí com alta tensão, tá? Já vou mostrar o que é o sistema elétrico de potência, também tem que ter prontuário das instalações. O prontuário é uma descrição, né? Um documento onde eu vou descrever toda a minha instalação. Também todos os procedimentos de emergência, os certificados aí do EPI, do EPC, para quem é do CEP, né? Eu mandei esse videozinho do helicóptero aqui porque ele tem a ver com o CEP, né? Com o sistema elétrico de potência. O cara ele vai equalizar a energia ali, botar um cabo de aterramento e vai trabalhar no cabo energizado, né? Um helicóptero. Como é que ele não morre ali? Porque o helicóptero não está aterrado, é mesmo no sistema que quando pousa um passarinho num fio e ele não morre eletrocutado, né? Mas abre arco ali. Então, o que é esse CEP? O CEP vem desde a geração até a porta de entrada do consumo, tá? Então, eu tenho geração. Geração aqui, quem gera energia é Deus, né? Você vai ter a conversão. Então, quando você converte a energia hidráulica em energia elétrica, quando você converte a energia do vento em energia elétrica, quando você converte a energia mecânica, a energia química do combustível em energia mecânica e depois em elétrica, a gente chama isso de geração, né? Você está obtendo a eletricidade. Tá? Então, isso já é parte do CEP. Tá? Normalmente, essa geração aí se dá em torno de 2.000 volts. Tá? Depois, eu tenho que transmitir essa energia. Né? Se eu for transmitir a longas distâncias, eu tenho que elevar a tensão. Normalmente, a gente usa mais de 100.000 volts. Por quê? Porque quando a tensão é alta, a corrente é baixa. Tá? No caso da transmissão aí. Tá? E aí eu consigo transmitir naquela determinada potência, numa corrente baixa. Isso é bom porque evita a perda de energia por aquecimento, né? O famoso efeito Joule. Tá? Então, essa é a transmissão, eu trazer lá da usina até a minha cidade. E na cidade a gente usa a distribuição, que também é em alta tensão, mas normalmente é em 13.000 volts. Acho que é 11.300 volts, se eu não me engano. Distribuição aí na cidade. E lá do reloginho da luz para dentro, do seu painel, lá do seu medidor de consumo para dentro, a gente chama de consumo. Aí esse consumo não faz mais parte do CEP, do Sistema Elétrico de Potência. Né? A sua casa, a sua empresa. Tá? A não ser que lá na sua empresa você tenha geração também, que é possível. Tá? E se você tiver uma subestação que seja abrigada, né, que seja em terra, seja lá no poste, aquela subestação ali faz parte do CEP, e o seu funcionário entra nessa subestação, ele também está entrando no sistema elétrico de potência, tá? Então, o que define o CEP é a norma da ABNT, a NBR 5460, que diz que é a geração, transmissão e distribuição. Que é essa figurinha aqui, ó. Então, nesse caso aí, uma hidrelétrica, né? Então, estou obtendo a eletricidade lá na hidrelétrica, e a gente eleva lá, gera lá normalmente a 2.000 volts, eleva para 100.000 ou mais,
e transmite até a cidade, né? Lá na cidade você vai ter a sua subestação de distribuição, né? Você leva para distribuição. Tá? E aí você distribui também em alta tensão, mas em menor tensão. Normalmente aqui 13 mil, por aí, 11 mil, 13 mil volts. E aí eu tenho consumo. Eu posso ter uma subestação para reduzir para os meus 380 volts para usar aqui o consumo. Essa subestação pode ser aérea, no próprio poste ali. Algumas empresas têm que ter um transformador só para elas, né? E eu posso ter um transformador, por exemplo, um bairro, né? E aí alimentar minhas casas com um transformador. Essa subestação ela pode ser também dentro da empresa. Tá? E aí o meu funcionário da minha empresa pode ter acesso a ela, né? Então, esse cara aí vai ter que fazer o treinamento de segurança para o CEP, tá? Que é o treinamento para alta tensão. Eu, eletricista. E na nossa casa, nunca vou ter alta tensão. Tá? Aqui no IF, ó, esse aí é o gerador lá do campus Currais Novos, tá? Então tem um motor aí a combustão que vai me gerar eletricidade. Então, gente, todo campus nosso tem um gerador, tá? A diesel, a diesel para no caso de um blackout a gente segurar a energia ali com o gerador, tá? Todos os nossos campos também, esse aqui é o campus de Santa Cruz, ó, tem também uma usina solar, tá? A gente gera 30% da nossa eletricidade de consumo normal com espelhos solares, tá? Alguns são no teto, outros são na cobertura do estacionamento, ali em Canguaretama é no chão, tá? Os painéis solares aí. Aqui no campus central é em cima do bloco principal das salas de aula, né? Então, veja que o IF faz parte do sistema elétrico de potência, né? Você está gerando. Tá? E, claro, na alta tensão, eu posso ter que trabalhar energizado, e mesmo trabalhando desenergizado, a gente vai usar luvas de proteção, luvas para alta tensão, e essa luva de raspa de couro, ela é usada por cima da luva, ela tem função de proteção mecânica, tá? E a de borracha, claro, proteção elétrica. Essas luvas têm que ser sempre testadas, e eu tenho que ter um laudo desse teste, tá? Você aplica mesmo uma alta tensão na luva, e põe um eletrodo numa substância, numa solução salina ali, e vê se tem passagem de corrente. Se tiver fuga de corrente, a luva é reprovada, tá? É porque ela não está bloqueando a passagem da alta tensão. Se testa com alta tensão mesmo. Tá? E essa situação aqui, ó, de você desenergizou, aí vai trabalhar e alguém liga, isso gera muitos acidentes, né? Me lembro quando eu fiz a faculdade lá, o eletricista desarmou o disjuntor, e foi trocar uma tomada. E o meu professor viu lá, por azar do eletricista, era bem esse circuito que ele ia trabalhar, tinha uma tomada ligada errada nesse circuito, que ligava bem o projetor do professor. O professor saiu, o que que aconteceu? Não desarmou a energia? Deve ter sido alguma coisa. Foi lá, viu um painel aberto lá, falou, aqui, ó, desligaram aqui. Ligou e, pau, deu choque no eletricista, né? Então, para evitar isso, a gente tem que ter um bloqueio, né? Tem um procedimento para desenergização. Então, primeiro eu tenho que seccionar, desarmar lá, tirar o fusível, desarmar o disjuntor daquele circuito que eu vou trabalhar. Depois a gente tem que impedir que ele seja religado, então botar um bloqueio ali, um bloqueio mecânico, tipo um cadeado, né? E aí a gente tem que ir lá no meu circuito, antes de meter o dedo lá, testar se está realmente desenergizado. Está 0 volt lá no negócio, porque às vezes eu desliguei o disjuntor errado, né? E aí a gente vai instalar o que a gente chama de aterramento temporário. Você liga um fio terra lá no neutro, no fase. De maneira que se alguém for lá ligar, o disjuntor desarma na hora. Tá? E aí você vai proteger esses elementos energizados nessa zona controlada do seu trabalho, e aí instala essa sinalização impedindo que alguém vá reenergizar. Pronto, aí está feito o meu bloqueio. Agora eu vou fazer a operação, substituir lá o disjuntor, trocar lá o motor elétrico, estou fazendo a manutenção e tal. Depois, aqui é um dos bloqueios aí, disjuntor, né? Agora eu tenho que ligar a parada de volta, né? Então tem um procedimento também na NR10 para isso. Ó. Primeira coisa é retirar as ferramentas e utensílios e equipamentos. Tirar minhas ferramentas manuais, tirar todos os meus utensílios, meus bloqueios lá de trabalho, né? Não vou esquecer um alicate dentro do painel, né?
E agora a gente retira dessa zona controlada, que é o local onde você fez o trabalho lá, né? Tirar esses trabalhadores dali. Tem que ter garantia que não tem mais ninguém operando nessa área controlada aí. Eu desenergizei. E agora a gente vai poder finalmente retirar o aterramento temporário, que é um sistema de proteção para o meu serviço ali. Vou remover a sinalização e aí eu destravo, né? O sistema lá, tiro a chave do cadeado lá e ligo o negócio. Tá? E eu tenho garantia que não tem ninguém mais operando no sistema. O sistema já está fechado, todos os painéis estão fechados, tudo já está protegido. E agora eu posso ligar novamente com a certeza de que não vou acidentar ninguém, né? Ok, deixa eu parar essa apresentação aqui, temos mais um minutinho aqui, mais 2 minutos, hoje nós vamos terminar mais cedo. Ó, recado final aqui para você. Primeiro, não abuse da sua experiência. Por isso que eu perguntei antes da aula aqui se alguém tem experiência em eletricidade, porque mesmo no treinamento aqui, no seu curso, na bancada de trabalho, na bancada de acionamentos, no seu gabinete ali de instalação de baixa tensão residencial, na sua aula aí de operação de máquinas elétricas aí, não abuse da sua experiência porque isso pode ser cruel, né? Você pode sofrer um acidente. É claro que o seu professor, ele fez um procedimento de trabalho para aquela aula e ali tem um procedimento de segurança também. Aquele sistema tem proteções, tem uma sequência certa de trabalho para a gente executar aquela aula, tá? Para que a gente não tenha acidentes, tá? Não abuse da sorte, tá? Você tem que sempre pensar que a coisa pode estar energizada. Mesmo tendo bloqueado tudo, eu vou testar, vou travar. E fazer com cuidado, ser profissional, né? Não ser aí uma orelha seca lá, como disse o nosso amigo aí, né? Ser o cara ali. Primeiro você tem que ser qualificado para fazer aquele trabalho. Não é um Zé Ruela qualquer, né? Você, nesse caso aqui, você é um estudante de eletrotécnica. Você ainda está se qualificando, mas a cada etapa, a cada nova etapa de aula prática, aí você teve um preparo para executar aquela aula prática ali. Eu queria fazer mais uma coisinha aqui, mas espera aí, vai ter uma outra aula para essa outra coisinha. Converse sempre com o seu professor, que são os mais furiosos aqui, o professor federal, né? Não pense que ele é um boca mole, não, que ele passou num concurso que tinha pelo menos 250 outros caras ali com aquela qualificação dele, querendo aquela vaga, né? Então, o professor aqui é muito bem qualificado, certo, gente? Então, cuide sempre disso aí e trabalhe com segurança. Não pense que a segurança do trabalho é para o técnico de segurança, não. A segurança do trabalho aqui é para o técnico de eletrotécnica. Tá dando um negócio aqui na minha tela, estão me ouvindo ainda aí? Tá aparecendo aqui um whiteboard, aqui, sei lá, um negócio aqui. Sim, professor. Apareceu um Paranauê aqui, peraí. Do Meet aqui, do Teams. Então é isso, gente. Por hoje é isso. Façam as atividades. Lá tem 2 atividades, tá? Eu botei uma à tarde, botei uma outra agora no começo da noite. E vocês vão ter que ler a NR, tá? Não vou mostrar todo o texto da NR aqui. Professor, Diga lá, Matheus. teve alguma coisa na semana que a gente tava de recesso? Teve. Tem umas atividades lá de risco biológico, se eu não me engano. Tem Ruídos lá, e. semana 6, né? Ruído e risco biológico, acho da semana 6. 2 tarefinhas lá. Beleza, beleza. Façam lá, tá? Professor, Aí a nota é a nota de vocês. Quem não sabe a nota, depois me peça aí no WhatsApp aí a nota por... Eu posso mandar um relatóriozinho da nota de vocês aí, de ei, cada professor. atividade, tá? Para ver se está devendo alguma coisa. Professor, Ok, gente? Então tá. Boa noite aí, obrigado professor, pela já baixou a atenção. lista? A lista eu vou baixar, peraí um pouquinho. Aí, baixar aqui só um momento. Agora, baixar a lista. Beleza, baixei aqui. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado aí, Valeu, atenção. professor. Até semana que vem. Diga aí, quer Valeu, perguntar? Não, só valeu, professor. Obrigado. Valeu, obrigado aí. Tchau, tchau.